pelo trabalho, pelo sustento de nossas vidas. E nós viemos a Ti nesse momento, ó Pai, lhe pedir que o Senhor abençoe o nosso pastor, que o Senhor unja ele com o Teu Espírito, Tua graça, que o Senhor possa, Senhor, estar suprindo as suas necessidades, porque nós sabemos que são muitas, Senhor. Senhor Deus, abençoa este homem, abençoa cada um de nós, abençoa os ofertantes, os dizimistas, fiéis, nos enche do Teu poder e de Tua graça, Pai. Fica conosco, Deus, e que possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, cheio do Teu Espírito e Tua graça, regozijando em tudo de Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente cremos. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras no livro de São Marcos, capítulo 11, versículo 21. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a fé perfeita. Depois nós iremos até no livro de São Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Marcos, Evangelho, capítulo 11, verso 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, aqui está o segredo: perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Tiago. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versos 7, 8 e 9. Vamos pegar também o 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Veja bem, chegar a Deus de duplo ânimo, com o coração purificado. 9. Senti as vossas misérias. Em outras palavras, percebei a condição presente que nós estamos vivendo, a condição minha, a condição sua. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Os nossos olhos fechados. Senhor Deus, aqui, Senhor, estamos diante de uma porção da Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor Deus, nada mais é do que Deus mesmo. Porque o Senhor é a Palavra. E nós cremos, ó Pai, na Palavra. E a Palavra, Senhor Deus, é ela que nos direciona. É verdade, Senhor. É ela que nos canaliza. É verdade. Diante para onde estamos lutando para ir. É verdade. Obrigado. Nós estamos desejando uma libertação total. Sim, meu Deus. Nós queremos uma libertação total. Sim, Senhor. Para que possamos usufruir de uma fé perfeita. Amém. Sem uma libertação total, não poderemos, ó Pai querido, abrir, Senhor, abrir com essa chave que é a fé, as grandes riquezas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Precisamos de ter essa fé para girá-la no local certo, no lugar certo. Ó Deus, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, e que a graça bendita do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo esteja nos corações de cada um, à medida que nós vamos aproximando daquele grande dia, daquele grande momento, onde todo cristão que realmente tem se convertido a esta mensagem está se desejando o tempo todo. Nós estamos desejando o desejado. Estamos esperando aquele que fez a promessa. E aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Ó Deus, por um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará. Nós cremos no Senhor, Pai. Cremos que o relógio do Senhor está marcando com o ponteiro a hora certa. Amém. O Senhor não tem perdido nada, Pai. Tudo está sob total controle e direção do Espírito Santo. Nada ocorre com um filho e uma filha de Deus se não for para o teu bom proveito. Aleluia, Senhor Jesus. Abençoa cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E vamos canalizar aqui, vamos nos direcionar a esta porção da palavra que nós acabamos de ler, tirando da mensagem do irmão Branham, fé perfeita. E quando o irmão Branham foi pregar essa mensagem, fé perfeita, ele usou exatamente a escritura que nós lemos em Marcos, capítulo 11, verso 22. Quando ele foi pregar essa mensagem, fé perfeita, ele usou essa escritura. E aí você fica pensando, por que o irmão Branham, ao falar sobre um tema tão importante, fé perfeita, ele usou essa porção da escritura para trazer esse tema.
fé perfeita, a fé perfeita. Você sabe por que ele usou esse tema? Você sabe por que ele usou essas escrituras? Você sabe por que ele usou essa porção? É porque no parágrafo 11 da mensagem, a fé perfeita, ele dá a resposta. A fé perfeita está baseada no perdão. A fé perfeita está baseada no perdão. Então, eu senti dirigido de falar um pouquinho sobre isso, à medida que nós vamos aproximando da Santa Ceia, que será domingo. E como sabemos que a Santa Ceia não é um banquete, não é uma refeição, mas sim uma celebração, uma comemoração, uma lembrança, uma memória, uma ação que nós fazemos em menção, em memória do que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. E o que o Senhor Jesus fez por nós, nenhum de nós poderíamos fazer. Nenhum homem poderia fazer. Nenhum homem nascido de mulher podia fazer. Nenhum homem nascido nessa terra, vindo através do desejo sexual, por mais interessado que seja, por mais valente, por mais corajoso, por mais revelador, por mais espiritual que seja, ele não poderia fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez. E o que o Senhor Jesus Cristo fez, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e aquele grande castigo que nos traz a paz, que foi colocado sobre ele, é esse castigo que nos traz a paz. E através deste castigo que nos traz a paz, nós somos sarados. Através das suas pisaduras, dos seus sofrimentos, das suas aflições, da sua terrível condição que ele passou, do choro, das lágrimas, do sofrimento, é o que faz de nós cristãos refletirmos nisto que dá para nós um incentivo, um combustível para nós continuar seguindo em frente. Amém? Amém? Porque tão encarecidamente ele me amou. Ele me amou antes mesmo que eu amasse. Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso? Amém. Ele me amou antes que eu amasse ele. Ele me amou, ele nos amou antes que nós fizesse qualquer gesto ou qualquer ação de que nós o amaríamos. E então, se ele nos amou primeiro, não levando em conta o que eu não sabia, o que eu não entendia, e ele me amou a si mesmo, amém? Amém. E entregou-se a si mesmo por mim e por nós. Estava falando com o irmão Luiz agora há pouco ali mesmo, no escritório. Naquele dia, por exemplo, que estava Pilatos ali junto com os fariseus, esse povo israelita, onde estava Anás e Caifás como cabeças daquele movimento de massacre contra Jesus Cristo, pedindo a sua morte. Ali estava um homem que nos representava,
preso, um homem pecador, um homem chamado Barrabás. Você fala assim, pastor, nós somos representados como Barrabás? Sim. Mombrana diz que sim. Somos representados em Barrabás. Porque se Jesus, quando Pilatos diz, quem desses vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Se soltasse Jesus, nós estávamos perdidos. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Se soltasse Jesus, nós estávamos perdidos. Mas soltou Barrabás. Barrabás ficou livre. Barrabás ficou livre da pena capital. E Barrabás nos representa. Era nós que deveríamos ir para a cruz. Era nós que tínhamos que pagar. Foi nós que erramos. Foi o nosso estado, a nossa maneira de vir esse mundo. Foi a nossa maneira de vir esse mundo pelo desejo, pela via sexual. Foi nossa maneira, nossa natureza que fez matar Jesus Cristo. E ali estava Barrabás, representados ali. Se Pilatos solta Jesus, nós estávamos presos. Se Pilatos salva Jesus, nós estávamos perdidos. Mas Pilatos também precisava de salvação. E não é qualquer água, qualquer toalha que nós vamos enxugar, que nós vamos ficar livres do sangue. Precisamos encarar a verdade. Então, nós observamos que tudo é representativo. Tudo na Bíblia, ele é representativo, ele é figurativo. Você pega, por exemplo, o Antigo Testamento. A Bíblia chama o Antigo Testamento como sombras. O que é uma sombra? A sombra é apenas a imagem, ou seja, o reflexo de uma imagem concreta. Se o sol bate em mim e projeta minha sombra atrás de mim, você, sem me ver, mas vendo a minha sombra, você pode perceber, conhecer. Às vezes você não conhece tanto pela sombra, mas pode conhecer pela voz. Quem está entendendo, irmãos? Conhece pela voz. E o Antigo Testamento é apenas uma sombra do Novo Testamento. E nós tivemos no Novo Testamento a imagem exata do que foi a sombra no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento, os tipos, as sombras, os sacrifícios, os reis, o reinado de Davi, o reinado de Salomão, a vida de Moisés, está tudo tipificado em Cristo. Tudo aponta para Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Nós temos José também, foi um tipo de Cristo. Temos Isaac, um tipo de Cristo. Temos Rebeca, um tipo da noiva. Temos Enoque, um tipo da igreja arrebatada. Temos Noé, um tipo da igreja que vai pela grande tribulação. Temos um monte de coisas no Antigo Testamento que aponta para o irmão Branham. A maioria das suas mensagens era tirada do antetipo. E ele observava o que aconteceu no Antigo Testamento, tirava o tipo e aplicava no Novo Testamento. Os irmãos entendendo? Porque basicamente tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, ela se repete no Novo Testamento. Quem está entendendo?
um tempo que houve uma condição humana depravada, deprimente, como Sodoma e Gomorra. Não está acontecendo de novo? Houve um tempo que as mulheres eram belas e formosas, em que atraiu os corações dos filhos dos homens, dos filhos de Deus, quer dizer, e eles então tomaram para si esposas e casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Não está acontecendo de novo? Tudo é um tipo, amém, irmãos? Tudo repete, é uma repetição da história. Os irmãos, amém? Então não tem nada novo acontecendo. Tudo que aconteceu um dia também. Agora, então nós vemos, por exemplo, José. José era um dos filhos de Jacó. E José, sendo um dos filhos de Jacó, Jacó foi transcendido em alegria pelo nascimento de José, filho da sua alegria. E José era um homem espiritual, deslumbrante. Era um rapaz que tinha sonhos espirituais, visões espirituais. E José, além de ser espiritual, ele era reto, ele era sincero. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Honesto. Se ele visse seus irmãos fazendo alguma coisa errada, fora de casa, ele chegava com a notícia em casa. Papai, Judá estava fazendo isso, Simeão estava fazendo aquilo. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que José era odiado pelos seus irmãos. Porque ele queria que os seus irmãos fizessem o que era certo. E de vez em quando os seus irmãos pulavam fora e faziam algumas coisas erradas. É tanto que José não era bem-vindo em determinados lugares em que eles iam. Quem está entendendo? Não é. Qualquer crente espiritual não é bem-vindo em meio de crente que é carnal. Verdade. Porque ele vai apontar os erros, irmão, isso aqui está errado, irmão, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, Deus não gosta disso, isso aqui entristece o Espírito Santo. Todo cristão espiritual ele não é bem-vindo no meio de crente carnal. Quem está entendendo? Isso está até na mensagem. Na mensagem, eu não estou falando de denominação, não. Estou falando da mensagem. E José era odiado pelos seus irmãos, porque José não é que ele queria ser mais espiritual do que os outros, mas estava nele ser espiritual. José não espiritualizava as coisas, ele era espiritual. Os irmãos entenderam? Amém. José era tão espiritual que ele teve um sonho que incomodou até Jacó e sua mãe. Incomodou até sua mãe e seu pai. Ele teve um sonho de que a lua e o sol e as estrelas prostraram perante ele. As estrelas eram seus irmãos. A lua, sua mãe, e o sol era seu pai. Quem entendeu, irmãos? Amém. Aí, quando contou o sonho para José, para Jacó, falou assim: peraí, meu filho, eu gosto de você, você é muito bom para o papai, você é espiritual, você não deixa passar nada batido, mas você espera que eu e sua mãe te adorem? Mas você espera que eu, sua mãe e seus irmãos te adorem próximos diante de você? Não, papai, mas foi isso que eu fiz, foi isso que eu vi, papai. Depois ele viu 12 molhos no campo e ele no meio, os 12 molhos inclinavam para ele. Se pendia para ele. Mas seus irmãos também estão nessa? Tá, também, pai. Então, e José era espiritual. Porém, José naquele momento não tinha como explicar a visão. Não tinha como explicar o sonho. Os irmãos entendendo? Assim como o irmão Brano não podia explicar a visão que ele teve com 3 anos e meio, não pôde explicar a visão que ele teve com 7, não pôde explicar quando ele viu a visão da ponte sendo construída no rio Ohio, os 16 homens caindo,
não pôde explicar, porque ele não sabia. Quem entenderam, irmãos? Naquele momento ele não podia explicar, até que as coisas fossem acontecendo, e se encaixando, Os irmãos, estão entendendo? Então vocês observam bem que um dia José ficou em casa, cuidando das coisas das ovelhas, era novo, era um rapaz ainda, e não estava apto a fazer certas coisas com os irmãos mais velhos. Mas aí, seu pai, Jacó, tinha dito a eles para ir em determinado lugar. E em determinado caminho, eles decidiram ir para outro lugar. Presta bem atenção como isso aplica o espiritual. Jacó ali é um tipo de Deus, um tipo do Espírito Santo, um tipo do pastor. Manda a igreja fazer certas coisas, e quando chega na metade do caminho, decide fazer outra. Quem entender, irmãos? Decide fazer outra. E eles decidiram ir para outra cidade, farrear e encher a cara e fazer aquilo outro. E aí, Jacó disse: olha, José, seus irmãos devem estar com fome, fazendo isso que eu mandei fazer e tal. Leva comida para eles, leva água fresca, leva comida. E quando José chega no local que eles estavam, que deveria estar, que o crente deveria estar, que a igreja deveria estar, não encontra. José não encontra, e José então começa a andar por ali, até chegar em determinado lugar onde eles estavam. E quando José chegou, gelou tudo, acabou tudo. A farra acabou, a alegria acabou. Agora nós estamos encrencados, porque isso aí vai abrir o pico na hora que chegar lá em casa. Quando chegar lá em casa, vai abrir o bico para o nosso pai vai meter o rei em nós, e nós vamos ficar, olha, nós temos que fazer alguma coisa com esse rapaz, ele não pode continuar desse jeito, atrapalhar a nossa vida, não. Nós queremos fazer o que queremos, e ele vem para poder trabalhar. Nós temos que dar um jeito nele. Outra coisa que os irmãos de José tinham, inveja de José. Porque Jacó tinha uma doçura por lado de José. Amava mais a José. Ele tinha uma proximidade de José. E então Jacó fez ali uma túnica, 7 cores, para José. Uma túnica. E os irmãos falam assim: poxa, papai nunca fez nada para nós, papai nunca fez uma túnica para mim, eu tinha que fazer. Papai nunca fez uma túnica, agora fez uma túnica para José. Eles tinham inveja do tratamento que seu pai dava para José. Irmãos, crente espiritual, Deus abençoe ele mais. Aleluia. Crente espiritual, Deus está mais próximo dele. Crente espiritual tem um favor mais de Deus para ele. Crente espiritual, Deus tem mais favor para ele. No sentido dos irmãos de José, eles sentiam inveja porque seu pai amava mais ele, dava mais atenção para ele. Os irmãos estão entendendo? Foi vendido por 30 peças de prata. Um tipo de Jesus vendido também por 30 peças de prata. Os irmãos entendendo? Foi preso. E na sua prisão havia 2 homens, um copeiro e um padeiro, que serviu o rei. E lá dentro da prisão, José então teve um sonho, teve uma visão. Irmãos, você sabia que em todo lugar que José ia, o ambiente mudava? Sabia disso? Você sabia que até na prisão, José mudou o ambiente da prisão? Você sabia disso?
Na prisão, no tempo que José ficou, não houve uma briga. No tempo que José ficou na prisão, não houve uma discussão, uma briga. Deus era tanto com José, que quando ele foi vendido, e aqueles ismaelitas levou ele lá no Egito, e ele foi vendido para Potifar, para ser um servo na casa de Potifar. Potifar colocou José sobre a sua casa, para ser o quê? Um encarregado dos servos de Potifar. Tudo que fazia na terra de Potifar não dava certo. Colocava um encarregado, não dava certo. Colocava outro encarregado, não dava certo. A agricultura não dava certo. A plantação não dava certo. E a Bíblia diz que quando José entrou lá e ele começou a fazer as coisas, tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Tudo em que José punha suas mãos, Deus o abençoava. A plantação mudava, as flores mudavam, tudo era mudado. Havia prosperidade na casa de Potifar. No incrédulo, na casa de um incrédulo, na casa de um incircunciso, na casa de uma pessoa que não tem nem promessa de Deus, mas porque lá estava um filho de Deus. Amém, irmãos? Às vezes tem mulheres cristãs trabalhando na casa de empregada, na casa de gente incrédula. E às vezes aquela casa é abençoada porque ali tem uma cristã. Às vezes numa empresa, numa fábrica, numa indústria, o dono é incrédulo, o gerente geral é incrédulo, o diretor geral é incrédulo, mas porque ali tem um filho de Deus, uma filha de Deus, amém, irmãos? Por causa daquele filho, por causa daquela filha, Deus abençoa o ambiente de trabalho. Irmãos, nós aqui não podemos ver, mas aviões que cruzam nosso céu, que tem 300 passageiros, que poderia ter um motivo de acidente, mas por causa de um cristão que está ali dentro, Deus permanece que a viagem seja tranquila. Um ônibus, um acidente na estrada. Talvez um acidente poderia acontecer, mas por causa de um cristão, de uma filha de Deus, sincera, verdadeira, por causa da sua atitude ali, Deus preserva as outras vidas. E José, e Potifar ficava se observando, meu Deus, como pode? Tudo que José faz dá certo, tudo que José faz prospera, tudo que José coloca a mão dá certo, tudo que José coloca a mão, seja na plantação, a plantação dá certo, seja em alguma coisa, dos animais, dá tudo certo, tudo. José na casa de Potifar, era uma fonte de bênção. Amém? E lá na prisão, para você ver, antes de ir para lá, para a casa de Potifar, ou depois de Potifar, você observa bem antes disso, você observa que José era um rapaz que foi colocado na casa de Potifar, gerenciar tudo. E você sabia que José trazia tanta confiança para Potifar, mas tanta confiança, que a palavra de José, dependendo da situação, era muito mais valiosa do que a palavra da própria esposa de Potifar. Quem entendeu, irmãos? Tinha mais peso. Tinha mais peso. Mas como o diabo não quer que as coisas continuem assim, como o diabo não quer que o cristão continue espiritual, como que o diabo não quer que o cristão, que o irmão continue sendo abençoado,
abençoada, pode ter certeza, de alguma forma Satanás vai investir em cima de você. Porém, como diz Tiago, resistir o diabo. Amém, irmão? Resistir o diabo. Sujeite-se, pois, a Deus. E então o diabo vai fugir. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo. E ele fugirá de vós. E então, o que José foi tentado? Dinheiro? José foi tentado o quê? Riqueza? José foi tentado em quê? José foi tentado com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar. E José não tinha de forma alguma tranquilidade. José ia para o jardim, ela estava atrás. José ia lá para a plantação, ela estava atrás. E isso não foi de um dia para o outro. Isso foi vários e vários dias. Vários e vários dias. Várias e várias vezes. Até que um dia, a mulher cheia de demônio, cheia de espírito, não conseguiu segurar. Ela se investiu para cima de José, corpo com corpo. E José a empurrava para lá, José a empurrava para cá. José escorregava para lá e ela tentava pegar seu pescoço, sua cabeça, seu braço, sua mão. Os irmãos entenderam, irmãos? Até que ela deixou um rastro para trás. Mas vocês observam que José, em meio a tudo isso, ele não pecou contra Deus. Amém, irmãos? Presta bem atenção. Aquela mulher, ela pode ser um tipo de muitas coisas que querem nos atrair. Aquela mulher pode ser um tipo de muitas coisas. Aquela mulher pode ser um tipo de muitas coisas que querem nos atrair. Mas se continuar resistindo, amém, irmão? Continuar resistindo, continuar desvencilhando, e assim por diante. Agora, isso chegou nos ouvidos de Potifar, ela levou uma mínima prova falsa, e então Potifar foi ter uma conversa com José, ouviu José atentamente, mas o irmão Branham disse que mesmo José falando para Potifar, lá dentro do coração de Potifar, ele tinha certeza que José não tinha feito aquilo. Os irmãos estão entendendo? Que ele não tinha feito aquilo. Mas Potifar ficou numa situação delicada. Porque se ele não fizesse nada com respeito a José, o seu nome ia ser sujado no palácio. O seu nome não ficaria bem com o governo, com os outros seus servos. E ele tinha que fazer alguma coisa. Quem está entendendo, irmãos? Ele tinha que fazer alguma coisa. E antes dele ir para a prisão, ele conversou com José. Conversou cara a cara. E José expôs o seu coração. Expôs para Potifar. Mas mesmo assim, mesmo com o coração doído, ele teve que mandar José para a prisão. E lá na prisão, tinha 2 homens, um padeiro e um copeiro. E entre a prisão de Jesus na cruz do Calvário, tinham 2 ladrões. Amém, irmãos? Um da direita e um da esquerda.
E então, aquele padeiro e aquele copeiro que servia o rei, que era padeiro do rei, e o copeiro que servia vinho no copo do rei. José, então, ali, um dia deitado, teve um sonho, uma visão, e acordou e disse: olha, eu tive uma visão com vocês dois. Com vocês dois. E eles sabiam disso. E José então disse: olha, você, padeiro, daqui 3 dias você vai ser morto. O rei mandará vir soldados para cá e levará você, e você vai ser morto. Como é que o padeiro recebe a notícia dessa, irmãos? Os irmãos entenderam? O copeiro disse: olha, copeiro, você vai voltar de novo para o palácio daqui 3 dias também. E você tornará a colocar vinho no copo do rei. Mas num desses momentos você lembra de mim e fala do rei para mim? Você faz isso? O homem ficou tão alegre de voltar para o palácio que esqueceu, irmãos. Você não entendeu? Um foi salvo e o outro foi perdido. Na cruz do Calvário, um à direita ou à esquerda, um foi salvo e o outro foi perdido. Amém, irmãos? José, depois que saiu da prisão, ele foi para o lugar mais alto que tinha no Egito. Ele subiu no lugar mais alto e ele ficou à destra de Faraó. Ninguém podia passar para Faraó se não passasse por José primeiro. José, onde passasse, onde as trombetas tocassem, todo mundo tinha que deixar de fazer o que estava fazendo e dobrar seus joelhos e inclinar perante José. Ele foi levado às partes mais baixas, mas Deus o exaltou aos lugares mais altos. Amém, irmão? Porque aquele que se humilha, Deus o exaltará. Amém? Aquele que se humilha, Deus o coloca em partes mais altas. Aquele que se humilha, aquele que reconhece, aquele que olha interiormente, examina interiormente, olha para si mesmo, como nós acabamos de ver aqui no livro de Marcos. Atente para si mesmo. Os irmãos estão entendendo? Atente para si mesmo, humilhe para si mesmo. E quando estiverdes orando, perdoai uns aos outros, para que o vosso Pai que está nos céus perdoa também os seus pecados. Mas se retiver eles, e se não perdoar, também o vosso Pai que está no céu também não lhes perdoará. Porque não se humilha e Deus também não se exalta. Se você não se humilha, Deus também não te exalta. Pelo contrário, será humilhado em vez de ser exaltado. Os irmãos estão entendendo? Sim, Jesus se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a sua morte resultou na nossa salvação. Amém, irmãos? Na sua humilhação, ele levou cativo o cativeiro, subiu ao alto, deu os dons aos homens, e até mesmo para os rebeldes, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Olha só como é que Deus faz. Mas o que aconteceu? Deus o levantou ao terceiro dia daquela prisão infernal.
e elevou as alturas, amém, irmãos? E subiu à destra da majestade, de forma que ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus Cristo, amém, irmãos? Assim como no tempo de Faraó, ninguém podia chegar a Faraó se não tivesse que chegar por José primeiro. Por isso que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Amém? Vejam bem, tudo é um tipo perfeito. Tudo é um tipo perfeito. Agora, a Bíblia diz que Deus não permite vir sobre nós tentação senão humana. E Ele não deixa a tentação vir acima do que deveis suportar. Mas aí, Paulo chega a dizer, Tiago diz, mas quando isto vir, sujeite-se, pois, a Deus. E resistir o diabo, porque fazendo assim ele fugirá de vós. E como é que nós resistimos o diabo? Jejum, pastor, é bom, mas o diabo também não tem muito medo de jejum. Oração, pastor, é bom também, mas ele não tem medo muito de oração. Em oração, ele chegou no pé do ouvido de Jesus, diz o irmão Branham. Lá no Getsemane, ele chegou no pé do ouvido de Jesus. Diz o irmão Branham que no momento em que ele estava orando intensamente, Satanás chegou no ouvido dele e disse, você não vai lá. Você vai morrer para essa gentinha. Você vai morrer para essa gentinha. Esse povinho. Você vai morrer, você vai sofrer por causa deles. Mamãe disse que Satanás foi no ouvido dele. Então Satanás não tem medo de oração. Jesus foi jejuar, e ele jejuou por 40 dias. Ele não tem medo de jejum. Satanás só tem medo da palavra. Amém, irmãos? Resistir na palavra. Resistir na palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Verdade, Senhor. Está escrito. Glória a Deus. Transforma essas pedras em pães, se tu és mesmo filho de Deus, está escrito. Está escrito. Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém? Tem que resistir o diabo pela palavra. Irmãs que recebem conselho de ímpios, como diz o salmista Davi, no capítulo 1, que recebe conselho de ímpios, que se detém no caminho de pecadores, que diz que ela tem que levantar um pouquinho a saia porque está feio, que tem que colocar um pouquinho de maquiagem porque está feio, que tem que cortar um pouquinho das pontas do cabelo porque está feio. Quando alguém falar isso, resistir com a palavra. Ter a mulher o cabelo crescido é honroso. Você resiste o diabo na palavra. Aí o diabo, o pecador, chega... você deveria levantar mais esse vestido, está muito parecendo que está varrendo a rua, não tem problema ficar abaixo do joelho um pouquinho, e tal, e assim por diante. Aí você resiste o diabo com as escrituras, você resiste com Pedro, você resiste com 1 Timóteo capítulo 2, amém, irmão? Que a mulher deve se vestir com pudor e modéstia. Aleluia. Verdade. Né? Aí o diabo vem, oi irmão, não exagere não, você está virando um fanático, Deus só quer o coração, você resiste ele com 1 Tessalonicenses 5:23, resiste ele com a palavra, ele disse de todo o corpo, alma e espírito. Se você resiste o diabo com a palavra, ele vai fugir de você. Aleluia.
Amém? Amém. É isso. Resistir à palavra. Resistir o diabo. Você resiste o diabo pela palavra. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem que a fé perfeita, ela está baseada exatamente nisso. Resistir o diabo com a palavra. Mas para isso você tem que ter fé para isso. Amém? Para isso você tem que ter fé. E no momento em que você usar a fé, irmãos, eu vou dizer, no momento que você usar a fé mesmo, a fé é a palavra, a fé é a revelação, a fé é um dom que não produz daqui da terra, vem do céu, é um dom de Deus. Na hora que você usar mesmo a fé, pode ter certeza, você vai colher inimizades, você vai colher inimizades, você não vai ser bem visto, você vai magoar pessoas que precisam ser magoadas, você vai entristecer pessoas que precisam ser entristecidas. Você sabe por quê? Que eles vão entender que está entristecido, magoado, porque eles não entendem o que é espiritual. E quando você usar mesmo a fé, quando você usar aquela fé perfeita, na palavra perfeita, através de um Deus perfeito, amém, irmão? Pode ter certeza, você terá poucos amigos. Você terá poucas amizades. Você se sentirá rejeitado. Mas não importa, contanto que Deus nos aceite. Contanto que Deus me aceite. Não importa se eu sou rejeitado, contanto que Deus me aceite. Amém? Contanto que Deus me aceite. Então observe bem que a fé perfeita, numa palavra perfeita, num Deus perfeito, nos dará uma transformação perfeita. Amém. Amém, irmãos? Sim. Isto vai trazer muitas coisas. O diabo, ele vai nos tentar até certo ponto, porque Deus não deixa ele nos tentar no alcance em que nós não podemos suportar. Não. Ele não fará isso. Mas quando somos tentados, preste bem atenção, quando somos tentados, nós somos tentados a quê, pastor? Somos tentados a desistir. Somos tentados a desistir. Somos tentados a fazer o que não é certo. Somos tentados a fazer coisas que são escandalosas. Somos tentados a abandonar o navio. Somos tentados a pecar contra Deus. Os irmãos estão entendendo? Somos tentados disso. Se você observar, toda a tentação na Bíblia é para pecar contra Deus. Eva foi tentada a pecar contra Deus. Israel no Egito, Israel passando no deserto, indo ao encontro de Moabe, Balaão ensinou Balaque, os irmãos estão entendendo? A lançar tropeços a Israel, para que Israel tropeçasse. Eles foram tentados a pecar contra Deus. Quem está entendendo, irmão? Eles foram tentados a pecar contra Deus. Toda tentação, como diz Paulo, toda tentação que veio sobre vós é tentação humana. Amém, irmãos? É tentação humana. É tentação humana. E quando Satanás vem com a sua tentação é para pecar contra Deus. Por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. Se você é tentado no trabalho, se você é tentado na rua, se você é tentado no ônibus, na praça, por uma mulher ou por um homem, se você é casado ou casada, você está sendo tentado ou tentada a pecar contra o seu marido. Quem está entendendo, irmãos? Contra o seu marido. Então, da mesma sorte nós como cristãos. Quando somos tentados a pecar contra Deus. E Jesus foi tentado para pecar contra Ele mesmo. Porque Ele é a palavra. Amém, irmãos? Os irmãos entendendo? Pecar contra Ele mesmo. Ele foi levado para ser tentado por Satanás. Para Ele mesmo cair. Por Ele mesmo. Mas como a palavra pode cair? A palavra jamais cairá. Amém, irmãos? Mas não deixou de ser tentado. Não deixou de ser tentado. Não deixou de ser tentado. Agora eu pergunto uma coisa para você aqui. Se Satanás teve a audácia, se Satanás teve essa audácia de tentar o próprio Deus a cair da palavra, a pecar contra ele mesmo, a pecar contra a sua própria palavra, ele fez 3 investidas. 3, só 3. Não vemos em lugar nenhum na Bíblia em que ele investiu mais de 3 tentativas em Jesus. Só 3. Os irmãos entendendo? Só 3. Agora, se ele, Satanás, investiu 3 vezes em Jesus para atentar, para que ele pudesse cair da palavra, agora, quantas vezes por ano, ou por semana, ou por mês, você é tentado ao diabo para poder entristecer o Espírito Santo? Hein? Quantas vezes? Quantas vezes? Porém, Jesus soube dar a resposta certa, porque Ele é a palavra. E se nós estivermos na palavra e no Espírito, toda vez que Ele vier, daremos a resposta certa. Daremos a resposta certa. Os irmãos estão entendendo? Daremos a resposta certa. Então, o profeta na mensagem Libertação Total, ele disse assim: outro dia uma irmãzinha chegou para mim dizendo: irmão Branham, às vezes eu sou tentado a cortar o cabelo, às vezes eu sou tentado a vestir essas roupinhas e tal. Irmão Branham disse: isto é tentação? Isto é tentação? Existe tentação maior do que aquela que diz: venha para o nosso companheirismo, nós temos uma igreja maior? Uma manifesta, a tentação é maior. Os irmãos entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Presta atenção para o que eu vou dizer aqui agora. Satanás não tenta a ninguém que não tem o Espírito Santo. Ele só tenta aqueles que têm o Espírito Santo. Os irmãos entendem? Não há tentação para quem não tem o Espírito Santo. Verdade. Só existe tentação para quem tem o Espírito Santo. Quando Jesus disse para orar, diz: orai para que não caiais em tentação. Para que não caia em tentação. Sim, devemos orar para não cair. Os irmãos estão entendendo? Amém. Devemos orar para não cair em tentação. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Me mostre na Bíblia, antes de Jesus receber ali, no Rio Jordão, o Espírito sobre ele, me mostre algum lugar que ele foi tentado. Hein? Me mostre. Aonde ele foi tentado? Não.
Não é bem assim, não. Antes de receber o Espírito Santo, estamos na mão do diabo. Antes de receber o Espírito Santo, precisa de qualquer pessoa. Você está apto e indefeso. Você está indefeso. Não pense que ser justificado, santificado é estar defeso. Não. O profeta diz, não confie no estado de justificação. Não confie no estado de santificação. Entre o mais rápido dentro do Espírito Santo. Amém, irmão? Aí o profeta diz, e quando você entrar no batismo do Espírito Santo, então espere para ser tentado. Amém? Porque quem é batizado com o Espírito Santo, ele é tentado a fazer o que ele fazia antes do Espírito Santo. Quem está entendendo, irmão? Ele é tentado a fazer o que ele fazia antes de não ter o Espírito Santo. Quem está entendendo? Mas aí, quando ele tem o Espírito Santo, Jesus disse, quando o Espírito de verdade vier, ele vos ensinará todas as coisas. Então, se você tem o Espírito Santo, você está sendo ensinado. E quando a tentação vem, você solta. Glória a Deus. Você solta a palavra. Até mesmo um pensamento errado, diz o irmão Brana. Alguém falou para o irmão Brana, irmão Brana, tem tido uns pensamentos estranhos. O irmão Brana disse, combina com a Bíblia? Combina com a palavra? Ele disse, aí se não combina, joga fora, porque é o diabo. Joga fora que é o diabo. Os irmãos estão entendendo? Olha, quero que vocês prestem atenção, até no sonho, Satanás não dá, irmão, chance. Ele não sossega nem quando você está dormindo, porque dentro do seu sono ele pode entrar. Verdade. Eu já vi homens chegar no meu escritório e dizer, pastor, será que eu pequei? Por quê, irmão? Vocês me desculpem que eu vou falar aqui, mas está gravado. Porque quando acordei, minha cama estava molhada. E eu falei, nesse sonho, era sua esposa? Ele disse, não. Então foi o diabo. Então foi o diabo. Não foi Deus. Satanás não dá sossego nem quando você está dormindo. Outro dia o irmão chegou para mim, pastor, não entendo. Eu não tenho desejo nenhum de fumar, não tenho desejo nenhum de beber. O senhor acredita que eu sonhei que estava fumando e bebendo? O diabo, ele entra até no sonho. Verdade. Por isso que até o sonho tem que passar no filtro da palavra. Amém, amém, irmãos? Tem que passar no filtro da palavra. Aleluia. Porque às vezes, durante o dia, você está tão envolvido com a Bíblia, com a oração, que você fala assim, está difícil eu pegar ele lúcido, mas deixa na hora que ele dormir, eu entro no sonho dele. Os irmãos estão entendendo, irmão? É. Então nós temos que estar resistindo o diabo. Aleluia. Porém, irmãos, não tente resistir o diabo sem uma fé perfeita. Aleluia. Tem que ter uma fé perfeita. Aleluia. E a fé perfeita está baseada no perdão. Tem que estar baseada no perdão. É verdade. Você retém perdão? Você retém? E quando estiver orando, perdoar uns aos outros. Você retém perdão? Você está retendo o perdão de alguém? Você está retendo algum pedido de perdão de alguém? Me perdoe, querido, perdoe. Você está retendo? Então, se você está retendo, Deus também está retendo te abençoar. Você está retendo? Está segurando? A fé perfeita está baseada no perdão. O profeta Mombrana diz na mensagem, se eu não me engano, fundo cano fundo ou outra, ele diz o seguinte, Satanás,
diz o seguinte: pô, você pode ir no culto, você pode participar do culto, você pode, o diabo falando, você pode participar do culto, você pode ir na igreja, tomar a Santa Ceia, entregar seu dízimo, mas nunca perdoe o Jones. Mas nunca perdoe o Beltrano, mas nunca perdoe o Ciclano. Por quê? Por que Satanás permite que você faça tudo, adore, entregue seu dízimo, toma a Santa Ceia, venha ouvir a palavra? Por que ele permite que você faça tudo isso, mas segura o perdão? Porque Satanás sabe que através do perdão é que libera. Amém, irmãos? Satanás sabe que o perdão, irmãos, desmonta Satanás. Satanás sabe que o verdadeiro perdão desmonta o inferno. Mombran diz que Satanás odeia o perdão. Mombran diz que Satanás odeia perdão. Odeia. Mombran disse que havia um casal que Satanás segurou eles por 25 anos. Segurou eles. E eles eram crentes, filhos na igreja. Mas segurou eles por 25 anos. Segurou eles. Eles iam para o culto, choravam, gritavam, aquilo tudo. Mas a mulher começou a ter um transtorno mental. Ela começou a ter um transtorno. Não dormia mais direito, ter transtorno, aquela coisa, aquela pressão. E ela foi ter uma reunião com a irmã Brana, a sós. Foi ter uma reunião particular com a irmã Brana. A irmã Brana começou a entrar dentro do espírito dela, conversar com o espírito. E então entrar dentro dela, discernir o espírito dela. A irmã Brana começou a falar sobre a idade dela, em qual signo ela entrou, qual signo era o dela. A irmã Brana começou a captar o espírito dela e foi penetrando. A irmã Brana foi há 20 anos atrás, lá atrás, quando viu ela dentro de um carro com outro homem, que não era seu marido. Que não era seu marido. Os irmãos entenderam, irmãos? É isso. Aí, quando o irmão Brana declarou para ela o que ela estava fazendo, ela falou assim: mas irmão Brana, isso está acertado. Eu já acertei isso, já orei a Deus, já pedi perdão a Deus. Aí a irmã Brana disse: você fez tudo errado. Você fez tudo errado. Você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Olha aqui, ó, Deus está acabando de me mostrar também que lá na guerra também ele fez uma coisa errada. E os seus dois precisam acertar. E então ligou para ele no dia seguinte, os dois marcaram o encontro, conversaram, um confessou para o outro, e choraram. Olha, demônio não sai somente com abracinho, desculpe, você me perdoa. Mano, diz que tem que ter lágrima. Amém, irmãos? Tem que ter lágrima. E a mamãe disse que eles abraçaram e choraram um com o outro, soluçaram, pedindo perdão. E a mamãe disse que aquele demônio foi embora. Porque o diabo odeia perdão. É verdade. Por verdade. Por isso que o diabo, a serpente, ficou ferida no cruz do Calvário. Jesus não acabou com o diabo na cruz do Calvário, não. Ali ele ficou ferido, ele ganhou uma ferida mortal. Ali o diabo, Jesus só tirou o ferrão da morte, mas ele continuou com as asas. Quem é, irmãos? Jesus só tirou o ferrão da morte, aquela abelha grande, o ferrão, o aguilhão, como diz Paulo. Mas ele continua voando. E Satanás odeia perdão. Satanás odeia. Satanás detesta quando vê um irmãozinho se levantando do banco, chorando, e até no outro banco vê aquele irmão e arrependido pedir perdão. O profeta diz que Satanás naquele momento é um desastre para ele. O profeta diz: nós retemos nossas confissões, retemos nossos perdões. E o profeta diz: e as bênçãos de Deus continuam fechadas. Os irmãos entendem, irmãos? Então, irmãos, olha, presta bem atenção para você ver. Se nós não tivermos uma vida totalmente libertada, uma libertação total e uma fé perfeita nessa palavra que é perfeita, nesse Deus que é perfeito, irmãos, nós não teremos o que nós pedimos. Amém?
nós não teremos o que nós pedimos. Porque ao pedir, a Bíblia disse que nosso coração logo nos condenará. Temos que estar livres, amém, irmão? Temos que estar livres. Temos que deixar, não que isso esteja acontecendo, mas tem que deixar a hipocrisia longe. Sabe? Temos que deixar esse negócio de amar somente pela boca, dizer que ama somente pela boca. Amém? Amém. Tem que amar de coração. O profeta irmão Branham disse: se você diz que ama seu irmão, mas não coloca ele dentro do seu coração, os irmãos, né? E não coloca ele dentro do seu coração, então tem uma coisa errada. Os irmãos, né? Tem que colocar ele dentro do seu coração. Irmãos, o verdadeiro perdão libera muita coisa que vocês não pensam que libera. O verdadeiro perdão, irmãos, libera força. Amém. O verdadeiro perdão, irmãos, libera cura. Libera. O verdadeiro perdão libera até mesmo um novo relacionamento com Deus. Amém. O verdadeiro perdão faz você ter de volta aquele companheirismo, aquela comunhão com Deus. Amém. O verdadeiro perdão. É verdade. Sabe? Já pensou? Agora, nós vemos hoje em dia cristãos envolvidos com tanto sentimento. É cristão carregando mágoa. Cada cristão carrega um pacotinho. Aquele irmão carrega um pacotinho de mágoa. Aquela irmã carrega um pacotinho de raiva. Aquele outro irmão carrega um pacotinho de rancor. Aquele outro irmão carrega um pacotinho de dúvida. Então, tantas pessoas com muitas coisas perdidas, pendidas, e sabe, como a árvore de Natal carregando um monte de coisa. O profeta diz: você tem que desprender dessas coisas. Amém, irmão? Não, nós temos que desprender dessa coisa, sabe? Que carrega um rancor ali, uma mágoa, um fechamento. Não é assim, não. Não é desse jeito, não. Não é desse jeito. Nós vamos, olha, a Bíblia, o profeta diz que aquela graça, aquela fé suprema, dará força para a hora suprema. E qual é a hora suprema que nós precisamos? Qual é a hora suprema que vai vir para nós, irmãos? Mas para antes que a hora suprema aconteça, precisamos ter a fé suprema. Devemos estar naquele amor supremo para a hora suprema. Amém, irmão? Temos que estar ali. Temos que estar ali. Então, veja aí as pessoas têm essas coisinhas que carregam entre si, fica carregando, carrega na mente, carrega no coração, e aquele negócio tudo, mas que dificuldade para esquecer aquilo, que dificuldade para esquecer daquilo, que dificuldade para jogar isso lá longe, que dificuldade. Fica remoendo, remói para cá, remói para lá. Sempre tem que dar uma pitadinha, sempre tem que ir lembrando, sempre tem que estar batendo na mesma tecla, tem que estar sempre lembrando da mesma coisa. Os irmãos entendem, irmãos? Isso não é vida cristã. Verdade. Isso não é vida cristã. Isso não é cristianismo. Os irmãos entendem? Isso não é cristianismo. Nós temos que entender que nós estamos a ponto de sair daqui no arrebatamento. E o profeta disse que ninguém vai subir aqui no arrebatamento com alguma coisinha grudada, pregada nele. Mombran disse que não vai. Mombran disse que no dia do arrebatamento nada vai ser pegajoso, nada pode estar pegajoso.
Não pode haver nada que seja pegajoso, pegajosa, nada. A Bíblia diz que até o coração, que fica lá dentro, diz que se o seu coração está naquilo, é naquilo que vai estar. Os irmãos entendem, irmão? Até o nosso coração tem que estar no devido lugar. Aleluia. Glória a Deus. Porque o profeta, a Bíblia diz, aonde você põe os seus interesses, ali está seu coração. Os irmãos estão entendendo? Então, existem muitas coisas. E essa fé perfeita, sabe? E essa fé perfeita. Olha, gente, nós não queremos, nós queremos uma igreja, nós queremos, Deus quer, nós não, Deus quer. Deus quer uma igreja que mesmo que seja pequena, mesmo que seja 10, 15 pessoas, mas que sejam pessoas voltadas para a palavra. Que sejam pessoas que respeitem um ao outro, que respeitem o pastor, que respeitem o ministério, que respeitem uns aos outros. Amém, irmão? E que possam estar dispostos a fazer o que é certo. E quando a igreja estiver decidida a fazer essas coisas, ponha em mente o que eu vou dizer. Quando a igreja estiver nesse sentido para fazer essas coisas, nós vamos ver coisas diferentes acontecer em nosso meio. Porque esse Deus que nós cremos, nós não temos que ficar crendo em um Deus que está na história, não. Nós cremos num Deus que nós levantamos ele da história e colocamos aqui no presente. Porque senão, nós vamos ficar só falando do que ele fez, do que ele fez, do que ele fez. Verdade. Mas nós temos que falar do que ele está fazendo, do que ele está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Mas será que Deus só pode fazer no tempo de William Branham? Será que Deus só pode fazer no tempo de Moisés? Será que Deus só pode fazer no tempo dos apóstolos? Será que Deus só pode fazer lá? As denominações pentecostais têm o capricho de buscar, têm o capricho de jejuar, têm o capricho de orar, de fazer vigília. O profeta disse que eles têm o poder, mas não têm a chave para virar esse poder. Aleluia. E nós temos essa chave. Temos essa chave. Porque eles não têm o que é perfeito, nós temos. Pois quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria tirado. E o que é perfeito a não ser a palavra? Nós temos a palavra de um Deus perfeito. Amém, irmão? Nós temos uma palavra de um Deus perfeito, que nos trouxe uma mensagem perfeita e que nos colocará no arrebatamento. Amém? Então esta fé perfeita, num Deus perfeito, numa mensagem perfeita, é que vai nos tirar daqui. É que vai nos tirar daqui. Agora, se você vem e diz, mas eu creio, eu creio, eu entendi, eu compreendi. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mensagem perfeita, de um Deus perfeito, cujo povo está na palavra e cujo povo resiste às tentações desse mundo por meio da palavra, e que esse Deus acha favor nesse povo, e que nós podemos dizer, ora vem Senhor Jesus, e que nós podemos dizer, olha, Deus realmente está conosco. Amém, irmãos? Mas Deus não quer somente ver nós aplicando a palavra, Ele não quer ver nós somente citando verso bíblico, citando palavra, porque o Evangelho não é somente disso. O Evangelho não é somente comparar versículo com versículo, parágrafo com parágrafo. O Evangelho vem com poder e demonstração. O Evangelho vem com poder e demonstração. Obrigado. Deus
temos que crer nisso. Amém. Amém, irmãos? Aí as pessoas vêm e falam assim, as demonstrações é lá na igreja, pastor? Aquelas demonstrações de poder e de gritos, não. A demonstração é lá fora, amém, irmãos? Demonstração, demonstrando. Irmãos, conselho toda pessoa pode dar, mas exemplo são poucos que pode ser. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, vamos batalhar por uma fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Vamos batalhar, porque Deus já nos confiou parte dessa promessa. Nós chegamos até aqui com essa palavra. E se você não tivesse nenhum valor para Deus, você não creria nisso. Portanto, você tem um valor. Amém. Amém? Amém. Você tem um valor. Obrigado. Veja, você coloca uma nota de R$100 na mão de uma criancinha de 3 anos. Ela brinca para lá, brinca para cá. Às vezes pega a tesoura e corta. Às vezes põe um fogo. Porque ela não sabe que aquilo tem valor. Os irmãos entendem? Tem um valor. Existe um valor naquilo. Então, essa mensagem não tem nada que possa pagar. Não tem valor. Amém, irmãos? Não existe um valor. Não existe um valor. Porque isso é comprado sem dinheiro e sem preço. Amém, irmãos? Então, nós temos que manter, preste bem atenção, manter o nosso foco. A palavra está aí. A palavra de Deus está mexendo conosco. A palavra de Deus está sendo pregada. Esta palavra que está sendo pregada, diz o profeta, é para produzir uma fé de rapto. Você pensa que culto após culto é para produzir o quê? O irmão Branham disse que a mensagem pregada é para produzir uma fé de rapto. Amém. É para produzir uma fé de arrebatamento. Verdade. Amém, irmãos? Para produzir isso. E nós precisamos produzir, irmãos. Amém? Porque não é o noivo que produz, é a noiva que produz. Não é o homem que dá a luz, é a mulher que dá a luz. E nós somos a noiva. Temos que dar luz a esse evangelho. Amém, irmãos? Vamos lá. Senhor Deus. Deus bendito, Deus eterno. Ó Pai. Uma vez uma mulher fez uma pergunta para mim, dizendo-me: como será que Deus vê o meu nível de fé? Como será que Deus está me enxergando nesta hora? Como Deus está me vendo nesse instante? Eu fiquei embaraçado de como responder de imediato. Mas aí logo veio algo na minha mente sobre algo que o profeta tinha falado. Ele disse que comparava a sua vida todo dia através da palavra. E como ele via na palavra, era o que Deus via nele. Oh Deus, tem misericórdia. Nossa vida é digna do Evangelho. Somos dignos do Evangelho. Oh Deus, tem misericórdia. Está aproximando a Santa Ceia. Está aproximando. O tempo também está acabando. Está prestes a cumprir nesses dias, até o mês de novembro deste ano, está prestes a cumprir a 6ª visão do profeta. Quando ele disse que nos Estados Unidos levantaria uma mulher. Oh Deus, então daqui a poucos meses pode se cumprir a visão do profeta. Porque nesta visão
seria um passo para a destruição total. Ó Deus, tem misericórdia. E o teu profeta disse que quando a mulher ali nos Estados Unidos se assentasse na cadeira do presidente, ele disse que o mundo então estava prestes a receber o julgamento. Porque os Estados Unidos representam a mulher, e ela representa aquela mulher que correu do dragão e foi para o deserto. E então os crentes que fugiram da Europa se instalaram nos Estados Unidos e ali tiveram liberdade de religião. Por isso que ela é considerada como o cordeiro com 2 chifres, poder civil e eclesiástico. Mas nunca uma mulher, uma nação que representa a mulher, nunca teve uma mulher no comando. Porque toda vez que uma mulher está no comando, a desgraça total vem sobre toda a nação. Senhor Jesus, abençoe, Senhor. Confirma a tua palavra. Abençoe, ó Pai. Nós sabemos que não podemos orar para Deus abençoar a América, porque o teu próprio profeta disse, quando estava vivo, que não orava mais pelos Estados Unidos, porque ela foi deixada por Deus. Ó Deus querido, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, dá-nos força, Senhor. Dá-nos força. Aquele que está caído, que se levante. Aquele que está dormindo, que se acorde. Aquele que está desanimado, que se anime. Aquele que está desconcertado, que acerte. Ó Deus do céu, no nome do Senhor Jesus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, e que a mão de misericórdia toma cada um de nós a voltar para os nossos lares, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus permitir. Sábado, culto com a mocidade, né? E sábado estaremos lá em Sarazê, em Citrolândia, com o pastor Paulo Henrique. Deus abençoe a todos os irmãos. Mais uma vez, explique, ó meu Jesus.